Mas eu vou começar então a conversar com vocês uma coisa muito importante, que eu fiquei pensando ontem, depois da live com o Diego. Nós falamos ontem sobre a criança interior que todos nós temos dentro da gente. E essa criança interior, às vezes ela sofreu abandono, às vezes ela sofreu rejeição, às vezes ela não se sentiu amada, às vezes ela não se sentiu de valor, né? E essa criança, ela tá dentro da gente. E às vezes, mesmo a gente sendo adulto e crescido, essa criança se manifesta muitas vezes. E ela se manifesta em forma de birra. De birra. Ela faz birra aqui dentro. E ela faz birra porque ela quer atenção, porque ela quer reconhecimento, quer que reconheça, e ela quer apreciação. E ela quer apreciação. A apreciação é que você preste atenção nela, né? Que você a considere. Então, essa criança, volte e meia, ela se manifesta nos nossos relacionamentos, exigindo, cobrando, se queixando. E ontem eu fiquei pensando sobre relacionamento, já que eu queria dizer hoje, né? Como a gente pode melhorar a nossa relação? Com crise, sem crise, como que a gente pode melhorar? E na hora eu pensei, uma das formas, e a primeira, a mais importante delas, se chama autoconhecimento. Se chama autoconhecimento. É você poder se conhecer sem justificativas, sem autodefesas. Tá? Veja bem, eu não estou falando necessariamente em terapia, mas todos os processos que possam levar a um autoconhecimento. Porque esse autoconhecimento, ele vai ajudar vocês a entenderem essa criança birrenta, que às vezes se manifesta nos relacionamentos. O autoconhecimento, ele vai ajudar vocês a potencializar os pontos positivos de vocês e aprender ou amenizar os negativos, ou de alguma maneira vocês poderem até tirar, como por exemplo, comportamentos negativos. A gente pode tirar, né, esses comportamentos negativos. Porque muitas vezes, quando a gente deixa essa criança birrenta, essa criança primitiva, tomar as rédeas da nossa vida, a gente corre um risco gigantesco de se vitimar. Aí, o mundo inteiro parece que passa a ficar contra a gente. O mundo inteiro parece que está contra, parece que não nos dá a atenção que a gente gostaria, o reconhecimento que a gente gostaria, a validação que a gente gostaria, quando que na verdade, muitas vezes a gente está se fazendo de vítima. A gente está sendo vítima. E como a gente aqui está em família, alguns de vocês já escutaram isso de mim, uma coisa é a gente estar sofrido, a gente está triste, a gente está ressentido e está sofrido. Outra coisa é a gente se fazer de coitado. A palavra coitado, ela vem de coito, que quer dizer foda.
Muita gente não se dá conta disso. Que quando se põe num papel de coitada, ou de coitado, uma pessoa coitada, ela tá, na verdade, dizendo que ela é uma pessoa fodida. E, gente, ser uma pessoa sofrida por alguma coisa e ser uma pessoa fodida tem muita diferença. Porque quando você se vê como uma pessoa coitada, você se vê como uma pessoa sem condições. Sem condições de lutar pelo teu amor, sem condições de ter esse amor. Como uma pessoa que não é capaz. E quando você se vê como uma pessoa incapaz, você se torna mais ansiosa pelo amor do outro, mais perseguidora do amor do outro. Né? E quando a gente deixa essa criança interior birrenta, que quer atenção, que quer as coisas do jeito dela se manifestar, muitas vezes a gente tem que se perguntar se realmente alguma coisa que a gente está querendo faz sentido ou se é ego, se é birra por causa de ego. Isso faz sentido para vocês? Isso faz sentido? Gente, isso é muito sério. Será que o que eu realmente quero é realmente pelo meu relacionamento? É realmente pelo meu amor? Ou não faz parte da birra? Uma questão de ego, de eu, que está com aquela criança interior lá, se manifestando dentro de mim. Aquela criança que pode ter feridas aqui dentro. Feridas de rejeição, de abandono, de invalidação, de desamor. De desamor. E que hoje, adulta, às vezes essas feridas se manifestam nas nossas relações de agora. E às vezes o companheiro diz: o que está se passando aqui? O que está acontecendo com essa mulher, criatura? Ou a mulher diz: meu Deus do céu, olha como meu marido está se comportando como uma criança. Está sendo infantil. Só que o problema é que a gente fala tá sendo infantil como uma coisa pejorativa. Quando que, na verdade, às vezes, a gente mesmo tem que escutar essa criança interior e ver o porquê que ela está protestando tanto. E às vezes buscar outra ajuda, que não um companheiro para curar essas feridas. Procurar outra ajuda, que não colocar nas costas do companheiro a responsabilidade de curar coisas que são da gente. Então, eu quero muito que vocês, e vocês são um grupo muito especial, tem pessoas que estão todos os dias aqui comigo, né? E a gente está fazendo, na verdade, muito desse autoconhecimento, né? Essas descobertas de conhecimento. Mas eu quero que vocês olhem para vocês não com crítica, não com julgamento, mas tampouco com autodefesa. Porque se a gente fica na defensividade, fica difícil a gente se dar conta e olhar mesmo. Olhar pra gente, olhar pro que a gente tem feito, como a gente tem sentido, pensado as coisas, pode doer. Pode doer. Mas, gente, é libertador. É libertador. Então, invistam no conhecimento para não deixar que essa criança birrenta porque está sofrida ou porque foi sofrida lá atrás.
tem feridas aqui. Então, não deixe que essa criança bata pé, querendo atenção, querendo reconhecimento, querendo apreciação de vocês, que vocês a apreciem, mas de uma maneira, às vezes, insaciável. Insaciável. Busquem vocês a cura dessa criança. Ou, eu costumo dizer, negocia com ela. Negocia com ela. E você pode acalmá-la. Você fazendo muitas coisas boas hoje para vocês. E, geralmente, essa criança birrenta, sabe como é que ela se manifesta, Diego? Querendo atenção, querendo reconhecimento e querendo apreciação. E quando ela não tem, ela protesta. Ou perseguindo, brigando, se queixando, ou muitas vezes emburrando. E a Ana está perguntando como lidar com a criança do outro. Ótima pergunta, Ana. Eu vejo que se essa criança está birrenta, está querendo atenção, reconhecimento, apreciação, ou ela está querendo receptividade, que tu esteja mais receptiva, eu acho que você pode dar isso para ela, com limites. Se você começa a identificar que essa criança birrenta, primitiva dentro do outro está se manifestando, um casal pode achar, sabe o quê? Até uma forma carinhosa de falar. Porque se você disser assim, ai, hoje aquela criança birrenta que a Cris falou, parece que está se manifestando aí dentro. Mas de boa, sem crítica, sem julgamento, de uma forma acolhedora. De uma forma acolhedora, você pode acalmar essa criança. Se você, como eu falei, olhar com menos crítica e julgamento para a tua criança e fazer o mesmo com a criança do outro, né? Porque a gente, vamos ser bem sinceros, tá? A gente costuma ser super generoso com os amigos. A gente começa a ser super generoso com os vizinhos da gente, com os colegas. Nossa, a gente é extremamente disponível. E às vezes a gente não consegue ser assim com as pessoas próximas da gente. A gente acaba cobrando muito mais das pessoas perto da gente do que a gente cobraria. A gente é mais generoso com outras pessoas às vezes do que com a gente mesmo e com o nosso parceiro ou nossa parceira, né? Então, eu vejo como muito importante a gente praticar esse autoconhecimento e fugir daquele papel que eu falei, do papel de vítima. Porque a pessoa vitimada, que agora vocês já sabem sobre o coitado ou a coitada, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Primeiro, porque nunca assume nenhuma responsabilidade. Pelo menos em parte, pelo que está acontecendo no relacionamento. Ela sempre vai terceirizar. Até quando ela faz uma coisa que ela reconhece que foi negativa, ela diz assim, tá, eu fiz, mas eu fiz isso porque tu... E de novo, joga pro outro. E de novo joga pro outro. Eu sei que eu falo muito da autorresponsabilidade nas relações darem certo. E eu sei, óbvio, que nem tudo depende da gente, que tem coisas que dependem do outro. Mas, gente, eu vi pessoas se tornarem heroínas, heróis dos seus relacionamentos com pequenas mudanças que a pessoa se propôs a fazer. E algumas dessas mudanças eu vou trazer aqui para vocês, né? Uma delas é sempre buscar de alguma maneira aliviar a tensão. Aliviar a tensão.
a de vocês e que às vezes nem sempre são aliviadas porque a gente não deixa. Porque se o nosso modo criança primitiva birrenta num relacionamento tá ativado, às vezes a gente não deixa. Entra aí um egoísmo, né? Entra aí uma questão de egoísmo e entra uma questão de autocentramento. É como eu quero, eu não me entrego. Né? Até com criança pequena, quando uma criança tá birrenta e tá chorando, e os pais tentando acalmar, os pais dizem assim, puxa vida, ela não se entrega. Vocês já ouviram isso? Alguém aqui já disse isso de criança? Né? Ou quando a criança quer dormir, ela tá nojenta, ela tá birrenta, ela tá brava, ela tá incomodando, ela tá chateada, e os pais tentam acalmar, tentam acomodar para ela dormir, e os pais dizem, Jesus, hoje ela não se entrega, ou ela não se entregava. Vocês já ouviram isso? Me contem aqui. Quando a gente muda, o outro muda também. Mas é desafiante. Claro, é um desafio. E eu gosto da ideia de desafio. Adorei, Aline, teu comentário. Eu gosto muito da ideia de eu me desafio a deixar melhor. E eu me desafio a deixar melhor o meu corpo, a deixar melhor a nossa ligação, a nossa transmissão. Eu me desafio a deixar melhor a minha casa, a minha rua. Eu me desafio, eu gosto da ideia do desafiar. E não é pelos outros, eu me desafio porque eu quero fazer melhor. Na minha cabeça é assim que a gente progride. Caminhar no mesmo caminho jamais o conduzirá a outro destino. Exato. Kiko, muito bem, porque tem pessoas que querem um resultado diferente. Elas querem um resultado diferente nelas, no outro, na relação, mas elas não mudam nada. Nada. Eu desafio alguns casais a fazerem exatamente o oposto do que eles estão fazendo. Eu desafio alguns casais a fazerem exatamente o oposto que eles estão fazendo e eu digo para eles, quero ver se esse treco não melhora. Vamos ver agora se esse negócio não melhora. E geralmente ele melhora. Claro que se algumas pessoas se negam, não se permitem o aprendizado, bom, aí é difícil. Eu tive um casal que volta e meia a criança dele e dela se manifestavam na mesma hora. E aí era briga feia. Até que eu mostrei que tudo bem que as crianças se manifestassem, mas que eles podiam, como adultos, manter a elegância. Gente, eles adoraram a palavra elegância. Até porque ela combinava muito com os dois. Ela combinava muito porque era um casal muito elegante, mas que perdia toda a elegância na hora dos desentendimentos deles. Então, autoconhecimento para lidar com essa criança interior, para lidar com a criança interior do outro. E eu vi vocês escrevendo aqui da flexibilidade, né? E sem dúvida, sem dúvida, a pessoa inflexível, que é a pessoa rígida. Tudo para a pessoa rígida, gente, em tudo na vida vai ser mais difícil. Por quê? Porque a flexibilidade é capacidade de adaptação. E se a pessoa não tem uma capacidade de adaptação, tudo vai ser mais difícil.
Imagina como fica a comunicação de um casal ou com uma pessoa que é rígida. Você já pensou? Fica muito difícil, porque a pessoa não sai da defensiva. Ela entra na criança modo birrenta e ela vai bater pé. E aí? Como é que a gente vai ter negociação nisso? Não tem, né? Então, alivie a tensão falando com o parceiro das coisas de vocês, falando do que vocês sentem, falando do que está chateando, falando até das raivas. Mas isso pode ser feito de uma maneira sempre melhor, geralmente, do que a gente faz. Falo por mim. Eu, às vezes, eu vejo, depois que eu já fiz, que eu podia ter sido mais tolerante em algumas coisas. Mas eu tô me desafiando junto com vocês, porque vocês não pensem que eu também não faço meu autoconhecimento quando eu fico pensando aqui, né? Quando eu fico aqui refletindo com vocês, né? Bom, aceite os seus próprios erros. Gente, quando uma pessoa diz, puxa vida, pisei na bola, e eu reconheço que eu não fiz muito bem, e eu reconheço que eu posso ter te magoado, ou que eu exagerei, ou que eu fui crítico demais, ou que eu não devia ter dito na hora que eu disse. Gente, vocês não têm noção do que isso pode ser mágico. Vocês não imaginam do que essa palavra de desculpa verdadeiro, e que às vezes tem que ser pedido mais de uma vez, várias vezes. Mas como isso pode ter uma coisa milagrosa dentro da pessoa, né? Aqui, ó, a Bárbara diz que ela sempre procura falar do que incomoda. Mas, Bárbara, eu vou te dar então uma dica. Releva também. Porque por mais que tu tenha razão em estar incomodada, algumas coisas a gente tem que deixar passar. A gente tem que relevar. E quando eu digo deixar passar, é deixar passar mesmo. Não é acumular. Porque uma das coisas que mais deixa a relação ruim é você ficar acumulando as coisas. Mas quando eu digo releva, é deixar passar mesmo. Porque às vezes a gente começa a ficar como que detetive, controladora, cuidadora dos erros do outro. E aí a gente começa a pensar. E isso também às vezes entra num modo automático. Não é que a gente queira fazer isso. Até quando às vezes quando o companheiro diz, mas que saco! Tu falou disso, mais alguma coisa, a gente diz, ops. Ele tem razão. Puxa vida, eu tô chata. Hoje eu tô chata. E eu tô chata porque eu tô menstruada. Eu tô chata porque eu me estressei com as crianças. Eu tô chata porque eu tô super magoada com uma amiga minha e eu não tive coragem de dizer pra ela. E eu tô triste e vou descarregar no Senhor ou na senhora, né? Bia, isso aí. Então, não é pôr lixo embaixo do tapete. É relevar. E se não der para relevar, poder então falar, né? Acho que dá para entender, né? Então, poder a gente aceitar os erros da gente é transformador. Poder entender isso que nós falamos, que a gente tem uma criança birrenta dentro da gente, e negociar
com ela. Isso pode ser transformador. Verdade, normalmente eu e meu marido ficamos estressados por causa das crianças e ele desconta em mim e eu nele. Claro, Gisele, isso não é tu e teu marido. É assim. Às vezes não é nem uma coisa específica. Às vezes a gente vem numa sequência de coisas que vão queimando o pavio da gente. Sabe aqueles dias assim, ó, estoura a geladeira, queima a televisão, o portão, tu já vai sair de manhã com os raios que andou dando, o portão já queimou, e aí você tem que, na chuva, ter que manualmente abrir o portão. Isso já aconteceu para vocês? Então, se a gente, às vezes em quando, a nossa criança interior, ela se manifesta, né, muito mais quando ela está cansada. Lembra? Criança birrenta, cansada, que não se entrega, que fica chata. Nós não somos diferentes, né? Nós somos crianças adultas, tá? Então, não deixem que a rotina engolfe vocês. Não deixe que engolfe vocês. Façam coisas para sair da rotina. Façam coisas para aliviar. Não percam, então, a rotina 2. A rotina não, perdão. Não deixe que a rotina engolfe vocês. Façam coisas para quebrar a rotina de vocês. Bom, como a gente faz com criança? A gente diz que criança tem 3 palavrinhas mágicas que a gente tem que ensinar, né? Por favor, obrigada e me desculpa. Você quer deixar o teu relacionamento melhor? Ensina a tua criança interior birrenta, aquela que se sente rejeitada, abandonada, mal amada, fala para ela que alguns modos ela deve ter. E a primeira coisa que a gente ensina é: me desculpa, por favor e obrigada. Então, escolha essas 3 palavrinhas e saia da defensividade. Você escolhe não ficar na defensiva. Você escolhe soltar armas e ser mais elegante, mais educada com o teu parceiro, mais educado com a tua parceira, né? Reserve tempo para vocês, tempo de presença mesmo, não é tempo para ficar um em cada canto ou no celular, um tempo verdadeiro para poder se curtir, para poder estar junto, né? E antes vocês me perguntaram quando o parceiro não ajuda. Mas vamos falar um pouquinho de quando o parceiro ajuda. De vocês poderem reconhecer essa parceria. Porque algumas coisas se tornam também tão automáticas, que nem vocês falaram antes, no dia a dia, que você acaba não reconhecendo mais como uma coisa importante. Por exemplo, a refeição que a tua parceira faz, as compras que o teu marido traz, detalhes que tu diz: puxa vida, como é bacana que isso você faz pra mim. Eu já te disse isso. Eu já te disse isso, que é muito legal o que você fez pra mim, ou o que você tá fazendo pra mim. Agradecer e reconhecer quando o parceiro te deixa crescer, te deixa voar, te deixa aparecer. Você poder agradecer pela tua esposa, que muitas vezes está fazendo bastidores, para que você possa crescer, para que você possa comprar, realizar os teus sonhos. Então, poder ser grato, gente. Bom, então, reconheça o esforço do parceiro.
Oi, linda, minha querida. Olha que quando um começa, o outro vai pegando jeito. Eu também acho. Eu também acho que quando a gente inventa uma dança diferente, uma dança, né? Porque a relação é uma dança, gente. Né? Eu tenho um professor que é o Sam, que ele diz que é um tango. E é um tango onde a gente tem que cuidar para não pisar no pé do outro. E quando a gente está afim de dançar mesmo, quando a gente está afim com boa vontade para dançar, a gente cuida. A gente cuida para não pisar no outro. A gente cuida para ajeitar o jeito, né? Ao jeito do outro. E o outro ao teu jeito. Não é a minha dança, não é a tua dança. É achar um jeito para nossa dança. E dá certo? Dá. Vou dar uma dica para vocês. Eu uso nas minhas aulas e eu uso às vezes com os meus pacientes. Vocês gostam de funk? Alguém de vocês aí gosta de MPB? Música popular brasileira? Então eu vou contar para vocês. Eu não gosto muito de MPB. E não gosto muito de funk. E vocês acreditam que eu me apaixonei por uma versão de MPB misturado com funk? Vocês conseguem acreditar um treco desse? Que alguém pensou, por que não misturar MPB e funk? E, gente, tem uma gravação maravilhosa que vocês vão procurar no YouTube, que se chama... como é que é ainda o nome? Das Poderosas, da Anitta. Como é que é? Funk das Poderosas? Será que seria Funk das Poderosas? É aquela música da Anitta. Ah, show, lembrei. Show das Poderosas, mas em MPB. Coloca Show das Poderosas em MPB. Vai aparecer uma garota com uma voz incrível, uma delícia. Um cara num baixo, um violão, acho que um violão ou uma guitarra que não seja techno, cantando. Gente, que espetáculo! Então, preparem coisas. E eu vou dizer que uma das coisas que deixa a nossa criança interior birrenta, calma, é quando você dá alguma coisa para ela se alegrar. E tem uma coisa que alegra muitos relacionamentos e melhora muito a relação, que é temperos. Tempere a relação de vocês. Aí tem algumas pessoas que me dizem, ai, mas temperar com o quê, Cris? Bom, aí, cada casal é cada casal. Tem uns casais que gostam de pouca pimenta. Tem casais que preferem temperar sem pimenta. Tem casais que apimentam muito. Mas aí tem que ter um determinado cuidado, porque tem pessoas que acham que já estão preparadas para apimentar e não estão preparadas para apimentar. Elas têm dor de estômago depois. Depois elas não ficam bem. Né? Mas isso é um assunto para uma outra live. A gente falar de repente só de temperos. Se vocês quiserem ideias picantes, claro, por que não? Desde que os dois combinem e os dois topem, os dois queiram. Né? Não dá pra gente fazer alguém que não gosta de pimenta comer pimenta, que aí dá confusão. Aí não dá certo. Né? Então, deixa eu ver se eu não deixei nada de fora. Bom, adote, isso sim, deixei fora. Adote uma postura positiva. Adote uma postura positiva mesmo que você ainda não esteja se sentindo positivo. Mesmo que você ainda não esteja se sentindo positivo, adote uma postura positiva.
chama essa criança interior, chama ela e diz: vem cá, nós agora vamos brincar, nós agora vamos passear, nós agora, mesmo que ela ainda esteja rança e reclamando. Então invista na positividade, mente positiva, corpo positivo, postura positiva. Postura positiva. Faz sentido? Treina isso dentro de vocês. Chama essa criança, nós vamos aqui treinar o positivo. Né? Para quê? Para se livrar dessas crenças limitantes que fizeram com que você sentisse aqui dentro para sempre. A ideia do para sempre. Rejeição, abandono, falta de amor, falta de valor, porque não foi validada. Então, vamos fazer um fechamento? Então, todo mundo tem dentro de si uma criança interior. Às vezes, essa criança interior teve feridas. E feridas no amor, feridas no ego, onde ela se sentiu abandonada, rejeitada, não amada, sem valor. E essas feridas, elas às vezes se manifestam lá na idade adulta, no relacionamento grande da gente. E eu propus para vocês da gente poder buscar um adulto saudável curando essa criança. E para curar essa criança, não tem nada melhor do que o autoconhecimento. Sem defesa, sem muita crítica ou julgamento, simplesmente você buscando se conhecer. Se conhecer e entender que às vezes essa criança birrenta se manifesta. E ela se manifesta querendo atenção, querendo reconhecimento, querendo apreciação, que você aprecie ela. E aí muitas vezes ela protesta, ela briga. Então, procure fazer as pazes com essa criança, procure fazer as pazes com a criança que se manifesta no teu companheiro às vezes. Sendo menos crítico, sendo mais grato, sendo mais generoso, sendo mais elegante até na briga. Usando e abusando de obrigado, por favor, me desculpa, que tu aprendeu lá quando você era criança e que às vezes você não usa. Não usa, né? E saiba reconhecer seus erros. E não para te massacrar, tá? Ninguém tá aqui a fim de provocar sacrifício em você. Mas para que você diga, ops, me desculpa e eu posso ficar melhor. Vocês topam se desafiar essa semana a ficar melhor até segunda-feira? Segunda-feira a gente vai se ver de novo. Vocês topam? Topam se desafiar a ficar melhor? Se sentir melhor? Pessoal, muito obrigada. Um beijo para todos vocês. Até!